E assim vamos ouvindo essa musiquinha de fundo, exatamente procurando nos preparar para este momento, para o início dos nossos estudos. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas eu acho que sim, com certeza, né? É a música O Homem, na voz de Elizabeth Lacerda, e a música que representa isso que nós estamos nos propondo principalmente na noite de hoje, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E neste estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a figura central, com certeza, é o próprio Cristo. Por isso colocamos essa música de fundo, enquanto as pessoas vão chegando à nossa sala para poder fazer parte, inclusive contribuindo com os estudos desta noite. Nossa querida Fátima já apareceu aqui, dando boa noite. Reinaldo, nosso querido amigo lá de Pirassununga, também já se encontra aí conosco. Algumas pessoas que estão aparecendo, uma boa noite a todos vocês. Mesmo que não envie aqui as suas mensagens, tenho certeza que nós estamos juntos captando essa energia, essa vibração. E é importante que estejamos realmente juntos. Em especial porque, como diz a canção, tudo aqui Ele nos deixou. São flores, são sementes. E qual é o caminho que nós devemos seguir? Qual é o caminho certo? Pois é, essa é a proposta de Kardec no Evangelho, ou nessa importantíssima obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaria então agora de convidá-los. Vou diminuir aqui a música. Para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Isto. Eu gostaria então de convidá-los agora nesse instante. Se possível, feche por alguns segundos os olhos e procuremos voltar para o nosso próprio interior, porque é o momento de nós nos sintonizarmos com Deus, com o Criador. E não existe forma melhor de nos sintonizarmos com o Criador, senão através da figura deste Mestre incomparável, que com seus ensinamentos estabeleceu para nós o caminho, a verdade e a própria vida. A vida da forma como deve ser interpretada, a vida eterna. E não dessa simples experiência que nós passamos, mergulhados num corpo de carne. Por isso, convido-vos todos, companheiros encarnados e desencarnados, que nesse instante que estamos voltando os nossos olhares para o nosso próprio interior, deixemos de lado as nossas preocupações e procuremos, nos sintonizando com a espiritualidade, através desta importantíssima obra da codificação espírita, consigamos compreender o Cristo, os seus ensinamentos e, sobretudo, o seu principal objetivo aqui na Terra: estabelecer o reino dos céus no coração de cada criatura. Muita paz a todos, muita tranquilidade, muitas reflexões e, sobretudo, muitas obras, tendo como base sempre
o Evangelho de Jesus. Que assim seja. É isso aí. Uma boa noite a todos. Boa noite, Donizete, que também postou aqui o seu boa noite. Vamos, na sequência dessa proposta que a Aliança Municipal Espírita nos trouxe, como havia combinado, hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós poderíamos dizer a terceira obra da codificação. Terceiro por quê? Lembro daquilo que nós falamos na aula passada, ou no estudo passado, na sexta, sobre o livro dos médiuns. Houve uma obra, instruções práticas, que Kardec escreveu logo depois do livro dos Espíritos, que teria sido a sua segunda obra dentro da codificação. Mas ela foi incorporada no livro dos médiuns, por isso não se fala deste livro escrito pelo codificador. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é justamente esta terceira obra da codificação kardeciana e uma obra que possui, como nós vamos identificar, uma importância fundamental, ímpar na história da própria humanidade. Só que antes de nós adentrarmos na própria introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, é necessário nós tecermos algumas considerações sobre esta obra, sobre este livro e, sobretudo, sobre o trabalho de Kardec na sua escrita, ou na sua organização, ou na sua codificação. E para isso, remeto-vos, queridos companheiros, ao livro Obras Póstumas. Creio que todos vocês já sabem. O livro Obras Póstumas é composto de algumas mensagens e escritos de Kardec que foram depois ajuntando, depois da sua desencarnação, e claro, com autorização da sua esposa, foram juntando esses escritos, essas comunicações, e com essas comunicações eles escreveram ou codificaram e juntaram neste livro Obras Póstumas. E, especificamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mais lá para o final do livro Obras Póstumas, vai depender muito da edição, mas é lá para o final mesmo, há um texto cujo título é Imitação ao Evangelho. E neste Imitação ao Evangelho, Kardec vai trazer e vai expor como que funcionou este processo da codificação desta obra. E interessante que ele já começa lá no livro Obras Póstumas com uma nota. Olha, ninguém sabia o que eu estava pretendendo. Ninguém sabia o que eu estava querendo e o que eu estava preparando. Isso justamente para quê? Para que não houvesse influência. É algo que veio, que surgiu na mente de Kardec. E ele, na primeira oportunidade que teve, e lá no livro Obras Póstumas traz, ele justamente questiona aos espíritos, através de um médium, repito, que não sabia o que estava acontecendo. E ele pergunta: o que vocês acham da obra que está nascendo? Gente, a resposta da espiritualidade foi fantástica. Nós já tínhamos Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Nós já estávamos um pouco mais avançados na doutrina espírita. 1857 com o Livro dos Espíritos, depois mais algumas edições, depois em 61 o Livro dos Médiuns. Então aquela doutrina nova estava se expandindo. E, de repente, Kardec pensa: opa, está na hora de elaborar algo mais, algo diferente. E ele começa a trabalhar dentro de si e pergunta: o que vocês acham, espíritos, desta obra que eu estou preparando? E para vocês terem uma ideia, eles disseram que seria um livro
de doutrina considerável ou de considerável influência que iria abalar os alicerces da sociedade. Abalar os alicerces da sociedade por conta da influência que ele exerceria em todos os cantos da humanidade e em todos os setores. Porque depois, no tópico seguinte, ele vai falar, inclusive, do próprio clero. E por que queria abalar? Justamente porque seriam explanadas nesta obra questões capitais que não influenciaria tão somente o mundo religioso. Veja que Kardec acaba recebendo este incentivo de algo que ele estava preparando e inclusive preparando às escondidas. Então, não tinha nenhum tipo de influência dos médiuns. Porque a gente sabe como é que Kardec codificou tudo. Ele escrevia e fazia perguntas, anotava as respostas, e os médiuns traziam comunicações, ele ia pegando, juntando essas comunicações, né? E com isso ele ia reunindo num livro. E com isso, a espiritualidade, também no Obras Póstumas vocês vão ver, pela importância desta obra, eles falaram, olha, por isso a necessidade de um recolhimento e de um isolamento. Tanto assim, que Kardec saiu de Paris e foi para uma instância longe da capital, para dar sequência a este seu projeto. E isso ele já estava programando. Tanto assim que algumas dessas respostas foram escritas por médiuns que estavam em Paris, que depois encaminhadas a ele. Então, a espiritualidade falou, é necessário um recolhimento e um isolamento. E aqui eu abro um parêntese justamente para nós. Todos vocês que nos acompanham, e a gente pode perceber, este projeto da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, ele nasceu justamente por conta deste período de recolhimento e de isolamento. Kardec, para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, precisou de recolhimento e isolamento. Veja que interessante. Por que será que ele precisou disso? E por que será que nós também precisamos, sobretudo diante de uma obra dessa magnitude, também buscar recolhimento e muitas das vezes isolamento? É o que nós pretendemos no decorrer do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer com que vocês consigam entender. Então, assim, em abril de 1864, nasceu o Imitação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo não tinha esse nome. O nome era Imitação ao Evangelho segundo o Espiritismo. E assim foi a primeira, segunda edição. Somente na terceira edição, e aqui a gente já aproveita para dizer, todas essas traduções do Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos hoje, elas são justamente retiradas dessa terceira edição, publicada por Kardec em 1866. Inclusive, na Revista Espírita, aqui eu vou abrir um outro parênteses. Gente, todo mundo que me conhece, que já teve a oportunidade de ouvir em algumas exposições, eu gosto sempre de dizer, se nós temos as obras básicas que poderia representar um curso superior de Espiritismo, a Revista Espírita, na minha visão, representaria uma pós-graduação em Espiritismo. Todo o trabalho de Kardec, todas as mensagens, toda aquela comunicação que ele tinha com todos os espíritos, está ali na Revista Espírita. E inclusive no livro Obras Póstumas, ele também traz um texto explicando e perguntando para a espiritualidade, olha, o que vocês acham da Revista Espírita? E eles falaram, não, é uma boa ideia, vai te ajudar muito. Veja, tudo em Obras Póstumas nós temos alguma coisa, algum detalhe desta doutrina fantástica. Então, na Revista Espírita de novembro de 1865, tá? Se vocês forem olhar, olha lá em notas bibliográficas, ou notícias bibliográficas, se não me falha a memória,
tem justamente um trechinho bem pequeno, onde Kardec fala, olha, já está no prelo o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele falou que, seguindo a orientação dos espíritos, dos próprios editores, o interessante seria alterar o título. Não era imitação, ele era realmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tinha nada de imitação, era ele próprio, o Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. E a gente vai verificar e identificarmos depois, mais adiante. Não sei se nesta a aula de hoje, creio que não, mas o próprio subtítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que geralmente as pessoas não prestam atenção, ele deixa isso muito claro. Bom, mas eu não gostaria de falar dessa introdução ou dessa origem apenas nesses comentários ou nisso que está lá no livro Obras Póstumas. Eu gostaria de estender um pouco mais para dizer-lhes que entendemos, assim como outras pessoas, que a origem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no livro dos Espíritos. Sim. Porque quando Kardec começa a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata justamente do capítulo referente, ou da parte referente às leis morais, ele vai, inclusive influenciado pela sociedade da época, porque naquele momento lá na Europa nascia uma doutrina e algumas pessoas, principalmente que estudam direito, uma faculdade de direito, conhecem um pouquinho dessa expressão. Nascia lá na Europa aquilo que eles chamavam de jusnaturalismo, que nada mais era do que um direito natural que vinha acima de tudo e de onde todo o restante do direito nasceria. Então, esse direito natural a regulamentar a vida de todo mundo, como que seria isso? E aí Kardec, neste início da terceira parte do Livro dos Espíritos, lá na questão 614, ele vai justamente perguntar, se lá na Europa estava nascendo esse justnaturalismo, ele pergunta, peraí, o que se deve entender por lei natural? Todo mundo está estudando isso aqui. Está falando que existe uma lei superior que vem e as leis humanas, todas elas provêm dessa lei natural? O que se deve entender por lei natural? E a resposta da espiritualidade é fantástica. Lei natural nada mais é do que a lei de Deus. E a resposta não para por aí. Eles ainda disseram o seguinte, olha, lei natural é uma lei de Deus, é uma lei divina. E o homem só será feliz quando ele estiver de acordo com estas leis, ou cumprindo efetivamente estas leis. E no finalzinho da resposta, eles dizem, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, nós só sofremos quando nós nos afastamos do cumprimento das leis naturais ou das leis divinas. Mas na sequência, veja por que nós entendemos como a origem. Mas na sequência, Kardec vem perguntar, bom, peraí, vocês estão dizendo então que a lei natural, principalmente essa que os homens estão hoje trazendo, essa doutrina que nasce aqui na Europa, vocês estão dizendo que é a lei de Deus e que tudo provém de Deus, não é? Sim, perfeito. Mas espera aí, como é que eu vou fazer para entender? Esta lei, ela está presente em algum lugar, ela foi escrita em algum livro, de onde nós podemos retirá-la? Se ela é natural, como é que nós vamos fazer para que todas as pessoas a conheçam? Afinal de contas, aí ele vai para a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Engraçado que o próprio Haroldo, quando ele vai fazer o comentário, ele ainda brinca, né? Gente, como é que poderia nós, seres humanos,
com a vida que nós temos, ou numa simples existência, vocês conseguiriam colocar em um livro tudo aquilo que acontece na vida de cada um de vocês? Agora vocês imaginem Deus. Seria possível colocar as leis de Deus num livro? Porque essa era a dúvida de Kardec. Então estaria escrito em algum lugar? E a espiritualidade falou: na consciência. Nós não vamos analisar a profundidade dessa questão, porque quando estivermos estudando o livro dos Espíritos, chegando nessa terceira parte, a gente aprofunda. Mas a espiritualidade responde que ela está escrita na consciência. E aí Kardec insiste, mas espera aí, se ela está escrita na consciência, como é que ela vai nos ser revelada? Como é que nós vamos ter o conhecimento dessas leis? E aí a espiritualidade responde: olha, alguém que já atingiu um nível de consciência mais avançado, ele vem e vai lhe revelando, ou vai revelando para a humanidade aspectos dessa lei. E com isso nós vamos colocando-as em cumprimento, colocando em prática e nos aproximando cada vez mais do próprio Criador. Ah, sim, então interessante. As leis estão gravadas na consciência, tá? Bom, aí até preciso abrir um parênteses, que eu gosto muito de falar desse aspecto. Consciência. Nós temos as características que nos diferenciam dos animais. A consciência seria apenas a quarta dessas características. Nós ainda temos, antes da consciência, a personalidade, a identidade e o próprio conhecimento, antes de atingirmos a consciência. E a Joana de Ângeles questiona: qual o nível de consciência cada um de nós estamos? Porque nós só vamos atingir o conhecimento completo dessas leis divinas quando nós estivermos no nível de consciência como o do Cristo. E o nível de consciência crística é apenas e tão somente o quarto, quinto ou o sétimo nível de consciência, a depender da classificação que nós adotarmos. Joana de Ângeles, por exemplo, adota a classificação de um estudioso norte-americano, Robert de Ropp, e ele fala em 4 níveis de consciência. Não vamos falar nisso aqui para não estendermos demais. Mas só para falar que, se está gravada na nossa consciência, enquanto nós não liberarmos a nossa consciência de, como dizia Jung, das nossas sombras, nós não vamos ter acesso a uma forma mais completa e ampla dessas próprias leis divinas, dessas leis naturais. Então por isso que precisam vir pessoas para revelar. E aí vem a famosa questão 625 do Livro dos Espíritos, que todos já sabem de cor e salteado. Qual é o modelo, o guia mais perfeito, justamente que trouxe para nós essa revelação dessas leis naturais? E a resposta: Jesus. A resposta simples, numa única palavra: Jesus. Jesus é o ser mais perfeito que pisou no nosso planeta. Então ele trouxe uma revelação mais pura e mais próxima da verdade que nós precisaríamos. Vejam como é que nós estamos caminhando, tentando acompanhar o pensamento e o raciocínio de Kardec para codificar e escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele não para por aí nessas questões. Sim, Jesus, o ser mais perfeito, sim. Tanto é que ele é conhecido como caminho, verdade e vida. E existem textos maravilhosos sobre isso. Palestras maravilhosas, tá? Mas, seguindo Kardec, e aí eu costumo dizer que ele foi audacioso, perspicaz. E essa audácia de Kardec até me chama a atenção. Porque fazendo essa pergunta para os espíritos, vocês imaginem nós hoje tentando perguntar alguma coisa para os espíritos. Eu particularmente acho que Kardec perguntou tudo aquilo que podia, tudo aquilo que a gente precisava. Mas imaginem nós perguntando. Eu tenho certeza que nós teríamos receio de perguntar algumas coisas que Kardec perguntou. E ele foi até insistente. Poxa, se eles estavam falando e diz que Jesus é o ser mais perfeito, Kardec pega e começa a insistir. Mas espera aí. Se vocês estão dizendo que Jesus é o ser mais perfeito que pisou no nosso planeta, e que ele trouxe todos os ensinamentos
que nós precisaríamos saber sobre essas leis naturais? Aí ele pergunta: qual então é a utilidade dos ensinos dos espíritos? Ou seja, ele estava virando para os próprios espíritos e perguntando para eles: qual que é a utilidade dos ensinos que vocês estão trazendo então? Vocês teriam algo mais para poder nos ensinar? Ele não era o mais perfeito? Ele não é o mais perfeito, como vocês disseram? Então, se ele é o mais perfeito, qual é a utilidade dos ensinamentos que vocês estão nos trazendo? E esta pergunta está lá na questão 627 de O Livro dos Espíritos. E qual que foi a resposta? A resposta foi a seguinte: olha, Jesus empregava em seus ensinamentos algumas alegorias, parábolas, e é claro, ele ensinava de acordo com os costumes da época. Gente, é claro, por quê? Vocês acham que Jesus utilizaria naquela oportunidade como exemplos um aparelho de celular, a comunicação à distância como nós estamos fazendo aqui neste momento? Teria como as pessoas daquela época entenderem isso? E eu gosto muito de falar, até tratando dessa questão de ensinamentos e exemplos, porque Jesus ensinou e exemplificou. Eu gosto muito de falar disso porque a gente, quando está dando aula para alunos, inclusive alunos de curso superior, a gente vai tentar com eles montar um conceito. Olha, vamos montar um conceito. Qual é o conceito de tal coisa? E, gente, é incrível. A primeira coisa que os alunos vão falar: isso é quando... Ou seja, eles querem conceituar com exemplos. Nós temos essa dificuldade de formular conceitos. E a gente, muitas das vezes, precisamos dos exemplos. E Jesus também. Olha, peraí, já que vocês querem aprender, então deixa eu exemplificar. Lembram daquela passagem do doutor da lei? O doutor da lei que chega para Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer, mestre, para garantir o reino? Olha, cumpre aquilo que está escrito na lei. Mas eu já cumpro, já faço tudo e tal. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas peraí, quem é meu próximo? Ou seja, ele não conseguiu entender e formular bem os conceitos. Ele precisaria de exemplos, sobretudo para identificar o seu próximo. Então, essa questão de exemplos é muito interessante. E Jesus ensinava por alegorias e por parábolas, de acordo com os costumes da época. Isso foi o que os espíritos responderam para Kardec. E aí agora eles falaram o seguinte: é necessário que a verdade se torne inteligível para todo mundo. E que essas leis sejam bem explicadas e desenvolvidas, facilitando assim a compreensão. E os princípios básicos da doutrina espírita vão proporcionar este entendimento e compreensão dos ensinamentos de Jesus. Viram por que e de onde originou-se o Evangelho segundo o Espiritismo? Isso, pelo menos na nossa visão. Kardec pensou, foi fazendo esses questionamentos e de repente a espiritualidade traz essas lições. E nós vamos verificar depois. Na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele praticamente traz essa questão 627 e vai esmiuçando-a na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E como eu disse, o próprio subtítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui. Posso ler para vocês. Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Isso está escrito no subtítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu faço uma pergunta para vocês. Todos vocês já leram o subtítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Posso, inclusive, lhes mostrar. Está aqui. Nesta edição da FEB que eu tenho. Não vai dar muito para vocês verem, mas está aqui, como um subtítulo
do Evangelho segundo o Espiritismo. Dê uma olhada no livro de vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo de vocês, e vai estar lá. É a explicação das máximas morais do Cristo. Depois a gente vai ver como é que ele fez essa divisão, tá? Em concordância com o Espiritismo. É claro, se é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho segundo os princípios da doutrina espírita. Os princípios da doutrina espírita não poderiam ficar de fora. E a sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Foi exatamente isto que Kardec fez quando elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, pensando ou buscando nesta própria origem. Gente, todo mundo, quando vai escrever um livro, uma obra, ele tem em mente alguns pensamentos. A gente já falou aqui, e eu vou repetir para vocês no decorrer da obra, quando a gente estiver, por exemplo, tirando um texto, esse texto é de Mateus. Eu vou tentar trazer para vocês características de cada um dos evangelistas. Mateus tinha suas características. Então por que o evangelho dele fala assim? O de Lucas fala desse jeito. Por que o de Lucas fala desse jeito? Quais eram as principais características e o que diferenciava Mateus de Lucas e de Marcos, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque trazem as mesmas ideias, são baseadas na narrativa dos fatos. Diferente do Evangelho de João. O Evangelho de João tem a sua característica, e uma característica muito peculiar. E é interessante que, a gente sabe, o Evangelho de João foi escrito com base no Templo de Jerusalém, né? O átrio, onde tinha acesso todas as pessoas, inclusive gentios, depois os santos, onde apenas os sacerdotes, e no centro de tudo, o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote tenha acesso. E a gente percebe no Evangelho de João, do capítulo 1 até o 12, depois que é para todo mundo, depois do 13 até o 17 é Jesus com os seus amigos, e a partir do capítulo 18 é Jesus, ele e Deus. E eu achei interessante a forma como Haroldo Dutra Dias expõe sobre o próprio Evangelho de João, que ele diz que a proposta de João era justamente escrever o Evangelho, mas o Evangelho onde pudesse trazer, da forma diferente dos outros, a revelação de Deus para a humanidade. E eu achei interessante essa colocação do Haroldo, justamente por quê? Porque nessa primeira parte, quando ele faz essa comparação com o átrio, e lembra-se, por que templo? Templo é aquele local onde a criatura se coloca em conexão com o Criador. Veja, templo. Eu vou no templo para entrar em sintonia com o Criador. Então ele pegou e escreveu. Opa, sim? Então o Evangelho é esse templo. Então de fora, Jesus com todas as pessoas. Depois, apenas os seus discípulos, os seus amigos, aquelas pessoas mais íntimas, onde ele poderia aprofundar um pouco mais os seus ensinamentos. E enfim, ele com Deus. E Haroldo faz essa comparação. Na primeira parte, Jesus revela Deus para a humanidade. Para todas as pessoas, gentios, qualquer um. Depois, na segunda parte, Jesus revela Deus de um modo íntimo para os seus amigos. E numa terceira parte, Jesus se revela, ou Deus se revela em Jesus, numa comunhão perfeita, mostrando o que é ou o que representa esta sintonia com o próprio Criador. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Vejam, Jesus com o próprio Criador nessa sintonia perfeita. É o sumo sacerdote. Não é interessante? Kardec também fez a mesma coisa. E a gente vai ver, nós também temos uma proposta para essa análise do que Kardec trouxe. Numa primeira parte, numa segunda e numa terceira. Mas vamos deixar mais para frente.
Inclusive porque o nosso tempo, ou que essa nossa proposta de estudar nesses 30 a 40 minutos é justamente, ou nós estamos já vencendo-a. E não gostaria de deixar esse estudo muito cansativo, em hipótese nenhuma. O nosso objetivo não é esse, é simplesmente ampliar as nossas reflexões a respeito dessas obras básicas. Como nós vimos no primeiro dia o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, amanhã o Céu e o Inferno e depois, no próximo, no quinto encontro, a Gênese. E aí nós vamos repetindo, tá? A continuidade, na quinta-feira o Livro dos Espíritos de novo, depois o dos Médiuns. Mas, só para a gente fechar o nosso raciocínio, neste então trabalho de Kardec, da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, nós conseguimos colocar ou estabelecer aqui neste ponto o vínculo do Espiritismo com o Evangelho de Jesus. Tem até alguns comentários aqui, né? Nossos amigos falando, não está cansativo, mas pode ser que fique para alguns, então a gente não pode perder esses raciocínios ou essa oportunidade. Mas gostaria de aqui exatamente deixar registrado, gente, se nós formos acompanhar a Revista Espírita principalmente, nós vamos identificar em alguns exemplares antes da escrita ou da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, uma conceituação da doutrina muito mais voltada para os seus aspectos científico e filosófico. Inclusive, algumas pessoas defendem que o Espiritismo não é uma religião, com base justamente naquilo que o próprio Kardec fez. Olha, ele ainda não tinha nascido dentro dele essa proposta e esse objetivo de escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez ele não tinha ainda aprofundado ou sentido verdadeiramente este capítulo ou esse livro terceiro do Livro dos Espíritos das leis morais. E se ele ainda não tinha talvez sentido essa necessidade, ele pega e estabelece, opa, peraí, Espiritismo? Não, é uma ciência e uma filosofia. Mas espera aí, tem algo mais? Tem, justamente esse aspecto religioso. Então, neste ponto, a partir dessa questão 614, 621, 25 e a mais a 627, nós podemos com tranquilidade estabelecer o vínculo do Espiritismo com o Evangelho de Jesus. Olha que importante. O vínculo da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. E aí nós vamos, com certeza, atingir este Consolador prometido pelo próprio Cristo. Talvez essa seja a expressão adequada. Com este vínculo do Espiritismo com o Evangelho, vamos atingir o Consolador. O que é este Consolador prometido? Esta é a proposta. É a proposta no estudo desse livro. Não nos esquecendo que Jesus veio para instalar o reino dos céus no coração de cada criatura. Muito obrigado pela paciência de todos vocês, pela tolerância em nos ouvir e, sobretudo, que nós possamos, nesses momentos de recolhimento, fazer como Kardec, encontrar a importância dessas obras, não somente do Evangelho segundo o Espiritismo, porque as outras vão nos auxiliar e muito, tenho certeza. Por isso que ele fez o quê? O vínculo entre o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Então a gente não pode abandonar a doutrina espírita, nós não podemos abandonar os princípios da doutrina espírita, nós temos que trazê-los juntos, ok? Então, que nesses momentos de recolhimento, nós possamos estabelecer também este vínculo desta doutrina com a nossa própria existência, com a nossa vida, e que a gente possa e consiga atingir esta tão sonhada felicidade, como está estabelecido na resposta à questão 614. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Agradeçamos, pois, a este mestre incomparável,
agradeçamos a espiritualidade maravilhosa, peçamos para que continuem abençoando este nosso projeto e agradeço a todos vocês por estarem compartilhando conosco este momento, esses estudos. Vocês nos incentivam cada vez mais a prosseguir estudando e, sobretudo, a colocar em prática aquilo que nós aprendemos com Jesus e com Kardec. Muita paz a todos, muito obrigado mais uma vez. E aqui gostaria de agradecer toda essa participação desses que manifestaram aqui através do chat. Nosso Paulo Henrique lá de Carmo, um forte abraço, meu querido, muito obrigado pelas suas palavras. A Joana também aqui trazendo o seu agradecimento. A Diane, eu já comentei aqui o Reinaldo, a Fátima, a Celeida. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, quando nós iniciaremos o estudo da obra O Céu e o Inferno. Muito obrigado e muita paz a todos.